Olá, está começando o Século News, edição especial. Papa visita a cidade atingida por terremoto na Itália. Vaticano estuda a possibilidade de ordenar homens casados. E você vai conhecer o significado do Rome Rose Garden, que fica em Roma. O Papa Francisco visitou nesta semana a cidade de Camerino, na Itália. O local foi atingido por um forte terremoto em 2016. Centenas de pessoas encheram a pequena praça, atualmente em reconstrução, na cidade italiana de Camerino, para participar de uma missa celebrada pelo Papa. Em sua homilia, Francisco pediu mais assistência às pessoas afetadas pelos terremotos devastadores de 2016. Ele lembrou a todos que ainda há muito trabalho a ser feito e alertou contra o perigo de deixar que seu sofrimento seja esquecido. Já se passaram quase 3 anos e o risco é que após a reação inicial, emocional e de alta publicidade após o terremoto, a atenção esteja focada em outros lugares e as promessas feitas sejam esquecidas. O Papa Francisco já havia visitado outras áreas afetadas pelo terremoto em outubro de 2016. Em Camerino, ele encontrou estruturas de andaimes e contenção em toda a cidade. No entanto, os habitantes da cidade ainda são incapazes de retornar. Durante o Ângelus, o Papa lembrou outra crise, dessa vez em todo o mundo, afetando milhões de pessoas. Hoje queremos lembrar de maneira especial os refugiados, no dia dedicado a eles pelas Nações Unidas. Essa ocasião convida todos a se unirem aos homens, mulheres e crianças que fogem das guerras, das perseguições e das violações de seus direitos fundamentais. No final, o Papa saudou calorosamente muitos dos presentes. Os habitantes de Camerino ficaram entusiasmados com a visita. E a viagem não terminou ali. Após a cerimônia, os bombeiros de Camerino escoltaram o Papa pelas ruas desertas da cidade até a igreja de Santa Maria in Via, uma das paróquias mais populares e históricas da cidade. Um professor de teologia deu uma entrevista nessa semana no Vaticano para explicar um dos pontos mais questionados do documento do Sínodo sobre a Amazônia, a possibilidade de ordenar homens casados. O Vaticano afirma que o documento de trabalho do Sínodo da Amazônia é apenas isso, um documento de trabalho que deve ser discutido e modificado. Um dos pontos que atraiu a maior atenção da mídia é o que garante que o Sínodo estudará a possibilidade de ordenar homens casados como sacerdotes. Por quê? Porque há lugares onde os padres vão a cada 2 ou 3 anos. Então, é claro, qual comunidade cristã pode sobreviver com uma presença sacramental tão pobre? Essa é a proposta que vem da Amazônia. Esclareço que é uma proposta, uma sugestão. O professor Miguel Yanes explica que esta não é a primeira vez que a ordenação de homens não celibatários é questionada na Igreja. De fato, a Igreja Católica já reconhece o sacerdócio dos homens casados. Por exemplo, Bento XVI permitiu que padres anglicanos casados entrassem na Igreja Católica. Não é a primeira vez que esta exceção seria feita. Isso existe na Igreja. O Papa pode expandi-la e aplicar a exceção a casos adicionais. No entanto, cabe aos participantes do Sínodo discutir essa questão durante a Assembleia, de 6 a 27 de outubro. O Vaticano diz que isso só abriria uma exceção, não eliminaria uma regra. Não vamos esquecer, quando falamos de uma exceção a uma regra, não estamos dizendo para abolir a regra. Estamos dizendo exceção, o que significa que a regra é mantida. Este documento de trabalho reúne os frutos das consultas com os povos amazônicos desde outubro de 2017, quando o Papa Francisco convocou este sínodo para a Amazônia. Na nova série de catequeses, na audiência geral, o Papa Francisco falou sobre a comunidade cristã e também criticou o aborto. Ao saudar os peregrinos poloneses durante a audiência geral, o Papa criticou duramente o aborto. O Papa Francisco apoiou a Marcha pela Vida que foi realizada em todo o país no domingo. Somos chamados a defender e a servir a vida desde a concepção até a idade avançada, quando marcada por doença e sofrimento. Não é lícito destruir a vida, torná-la objeto de experimentação ou falsas concepções.
O Papa também continuou sua nova série de catecismo falando sobre o começo da comunidade cristã. Ele lembrou que a primeira decisão foi substituir Judas e explicou que esse era um exemplo de discernimento comunitário. Prima, Judas já havia começado a se separar da comunhão com o Senhor e com os outros, até que permitiu que o vírus do orgulho infectasse sua mente e seu coração. O Papa explicou que a primeira coisa que definiu a primeira comunidade foi a unidade entre eles, longe de qualquer individualismo. apostólico mostra come A reunificação do colégio apostólico mostra como no DNA da comunidade cristã há unidade e liberdade de si. Permite não temer a diversidade, não se apegar a coisas e dons e tornar-se mártir, testemunha luminosa do mundo, Deus vivo. O Papa mostrou sua ternura em relação ao mais novo presente na audiência geral, quase validando sua mensagem sobre proteger os menores. No início da audiência, ele também trouxe um grupo de crianças no papamóvel para acompanhá-lo durante todo o trajeto. O Sumo Pontífice divulgou a mensagem para o terceiro Dia Mundial dos Pobres. Ele vai acontecer no dia 17 de novembro. O Papa Francisco publicou a mensagem para o terceiro Dia Mundial dos Pobres, que será realizado em 17 de novembro. O lema deste ano é dos Salmos: a esperança dos pobres jamais se frustrará. O Papa diz que hoje há muitas novas formas de servidão que escravizam milhões de homens, mulheres, jovens e crianças. Ele critica fortemente o fato de que os pobres são tratados como lixo ou parasitas da sociedade, que nem sequer são perdoados pela sua pobreza. De acordo com Monsenhor Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, a mensagem do Papa é um desafio para todos redescobrirem os pobres em suas vidas. É também um pedido para que todos os crentes sejam um sinal concreto de esperança, que não só ofereça comida aos pobres, mas também sua presença. O mais importante é a nossa presença, é a nossa solidariedade, é nossa ajuda para descobrir em nós o que é essencial para o Evangelho. Este ano, o Vaticano vai montar mais uma vez um hospital móvel na Praça de São Pedro para os pobres, durante uma semana em meados de novembro. No ano passado foram oferecidos 3.000 tratamentos médicos, 203 dos quais para doenças como o HIV. De acordo com o Monsenhor Grambel, não é apenas o Vaticano que está comprometido com o Dia Mundial dos Pobres, mas muitas outras pessoas em todo o mundo. Por exemplo, na Europa, a Arquidiocese de Westminster convidou com sucesso escolas e paróquias a tomar iniciativas para ajudar os pobres. Na Alemanha, a Arquidiocese de Berlim organizou um banquete para os sem-teto e para as pessoas vulneráveis da cidade, na Catedral de Saint-Edviges. Estava fechada para a restauração, mas foi aberta para esta ocasião. O arcebispo acolheu cerca de 300 convidados e 140 voluntários de paróquias locais. O Papa Francisco vai encerrar o terceiro Dia Mundial dos Pobres com uma missa na Basílica de São Pedro, além de um almoço com 1.500 pessoas pobres na sala de audiências Paulo VI. Em sua mensagem, ele usou Jean Vanier como exemplo, referindo-se a ele como um grande apóstolo dos pobres. Ele faleceu recentemente e dedicou sua vida a cuidar das pessoas com deficiências. Uma das vítimas dos ataques terroristas no Sri Lanka fala sobre a perda da esposa e do filho e diz que perdoa os assassinos. A cerca de 55 metros da casa de Pringanta Yayakodi, 150 pessoas foram mortas por um suicida. Sua esposa e filho estavam participando da missa de Páscoa na paróquia de São Sebastião, em Negombo, Sri Lanka, durante o ataque. Meu vizinho disse que viu meu filho andando. Ele saiu sangrando, com sangue por toda a roupa. No entanto, ele estava andando. Então eu disse, obrigado, Deus. Isso é porque eu pensei que ambos estavam seguros. Eu pensei que minha esposa também estava segura, talvez ferida ou algo assim. Eu estava esperando e esperando. As feridas do filho eram menores, embora tenham deixado uma marca.
Quanto à sua esposa, a princípio ele acreditava que ela poderia estar entre os feridos nos hospitais. No entanto, levou dias para aceitar sua morte e semanas para secar suas lágrimas. Um mês depois, ele foi capaz de contar sua história e perdoar os assassinos. Tenho orgulho de ser católico, isso é definitivo. Na minha condição, ainda posso dizer que tenho orgulho de ser católico. Eles dedicaram suas vidas àqueles que passaram, inclusive minha esposa. Dedicaram suas vidas a Deus, não a outra coisa. Padre Shamir foi um dos co-celebrantes da missa no dia do ataque. Ele estava no altar quando veio a explosão e ele ouviu os gritos das vítimas. Então isso foi realmente terrível, muito triste. A fé do povo não foi dispersa, mas foi realmente fortalecida. Podemos ver agora as pessoas que vêm para grandes reuniões, para os serviços, para a Santa Missa, para receber a comunhão. Acho que há uma espécie de aumento no número de fiéis que assistem e participam dos serviços. As bombas do terrorista destruíram vidas e edifícios, mas não conseguiram destruir a fé das pessoas. Isto foi confirmado pelo Escritório Internacional da Ajuda à Igreja que Sofre, que visitou Sri Lanka para oferecer-lhes o apoio e a solidariedade de toda a igreja. Segundo a Fundação, a primeira resposta foi rápida. No entanto, agora são urgentes projetos de longo prazo para fortalecer a comunidade cristã, para que ela possa se recuperar dessa tragédia. Um historiador explica o significado do Rome Rose Garden em Roma. No coração de Roma, esta joia botânica colorida pode ser encontrada. É o Rome Rose Garden. No entanto, não é apenas uma atração turística. Também tem importância significativa para a comunidade judaica da cidade, desde que foi o seu cemitério de 1645 a 1934. O Rome Rose Garden é um ponto de encontro entre história e botânica. Contém uma coleção de 1.100 exemplares de rosas. No entanto, também contém muita história, como quase todos os outros lugares em Roma. Por 300 anos foi o cemitério da comunidade judaica romana, a comunidade mais antiga em todo o Ocidente. Em 1934, o prefeito de Roma, Francesco Bongopani, pediu à comunidade judaica que transferisse o cemitério para outro local. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial, o Jardim de Rosas, perto do Vaticano, havia sido destruído. Em 1950, a comunidade judaica concordou em mudar, mas apenas com uma condição. Os judeus consentiram. Eles queriam enviar um nobre para uma área que era tão sagrada para eles. Eles pediram que as tábuas de Moisés fossem mostradas ali para marcar este antigo lugar sagrado para elas. Para não esquecer a forte conexão entre Roma e a comunidade judaica, foram feitos pequenos caminhos no jardim na forma da menorá, o candelabro hebraico de 7 braços. Todos os anos, o Garden realiza um concurso para premiar a mais bela e original rosa. Embora possa parecer simples, na verdade não é. Cultivar um pouco o novo tipo de rosa é um processo que pode durar mais de 15 anos. Nesse imenso jardim, os visitantes podem encontrar rosas peculiares, como cheiro de incenso, maçã verde e até mesmo rosa de damasco. Estes são usados para fazer os perfumes mais caros do mundo. As rosas produzem alguns dos melhores perfumes. É como uma joia preciosa, já que tantos perfumes caros são feitos com rosas. A essência da rosa tem um valor de mercado muito alto. Para fazer apenas 1 grama, você precisa de mais do que 2 quilos de pétalas. É um lugar de sonho que une história e botânica, além de uma alta dose de romantismo. Por hoje é só, mas você pode rever as nossas reportagens no site rs21.com.br. Nós voltamos no sábado que vem. Bom fim de semana para você!